Olá, eu sou Alexandre Gomes, sou cirurgião do aparelho digestivo de formação e atualmente trabalhando exclusivamente com endoscopia. O assunto de hoje é a ecoendoscopia e o diagnóstico dos tumores do pâncreas. Dentre os tumores primitivos sólidos do pâncreas, nós temos os epiteliais e os não epiteliais. Nós vamos falar principalmente a respeito do adenocarcinoma ductal, dada a sua frequência. O adenocarcinoma ductal é a quarta causa mais frequente de mortalidade por câncer. A sobrevida, ela se dá de 13 a 15 meses e de 3 a 6 meses quando houver metástases. E uma sobrevida não maior de 5% em 5 anos, apesar do desenvolvimento das técnicas de diagnóstico, tratamento e paliação. Esses pacientes se apresentam já com icterícia, dor, perda de peso, anorexia, e 50% deles já com metástases no momento do diagnóstico. O carcinoma do pâncreas representa 90% dos tumores malignos do pâncreas, sendo que 78% se localiza na cabeça pancreática, 11% no corpo e 11% na cauda. Scheib, num levantamento de 32.348 pacientes, mostrou que apenas 15% dessas lesões eram ressecáveis com intenção de cura. E dentro desses 15%, apenas 20% realmente se curam. As terapias adjuvantes não são efetivas. Pequena porcentagem desses pacientes borderlines não ressecáveis podem se beneficiar da neoadjuvância com quimioterapia e radioterapia. Portanto, um diagnóstico perfeito, um estadiamento é a melhor estratégia de tratamento, levando a um melhor custo e benefício para esses pacientes, com o intuito de evitar uma cirurgia em pacientes com doença avançada. Aqui está o estadiamento TNM para o câncer de pâncreas. Veja, no carcinoma in situ, é o PANIN 3 que nós vamos comentar adiante. No T1, um tumor limitado com menos de 2 centímetros. No T2, ele limitado ainda ao pâncreas já maior de 2 centímetros. No T3, nós observamos já a invasão de estruturas adjacentes, menos tronco celíaco e artéria mesentérica superior. E no T4, já a invasão do tronco celíaco e artéria mesentérica superior. No N, ausência de linfoadenopatia e no N1, alguns linfonodos acometidos. E M1, presença de metástase à distância. A cirurgia é a única chance de cura para esses pacientes, mas nós não indicamos a duodenopancreatectomia paliativa. A presença de linfonodos regionais positivos não contraindicam a cirurgia. Se a lesão for ressecável, mas com presença de linfonodos peripancreáticos, a terapia neoadjuvante pode ser indicada. Veja nesse quadro de Chiari, apresentado no Lancet em 2009, que uma lesão maior que 3 centímetros, a sobrevida em 5 anos é de apenas 20%. Menor que 2 centímetros, uma sobrevida de 30% a 60%. E menor que 1 centímetro, a sobrevida é de 75%. Portanto, um diagnóstico precoce e a cirurgia são fundamentais para o tratamento desses pacientes. A avaliação da invasão vascular em pacientes com adenocarcinoma de pâncreas é crítica para o estadiamento e determinação da ressecabilidade. Tumores ressecáveis são os dos estádios 1 e 2, ou seja, T1, T2 e T3, não importando metástases linfonodais peripancreáticas, NX, mas sem metástases à distância, M0. Não tem invasão do tronco celíaco, da artéria mesentérica superior e da artéria hepática comum. A invasão da artéria esplênica ou veia esplênica não contraindicam a ressecção. Já uma pequena invasão da veia porta, da veia mesentérica superior ou da confluência necessitam de técnica cirúrgica avançada com o uso de enxertos ou próteses vasculares para que a duodenopancreatectomia seja eficaz. Alguns casos podem se beneficiar da terapia neoadjuvante, quando o envolvimento vascular for somente uma compressão ou aderência desmoplásica em menos de 180 graus no tronco celíaco ou artéria mesentérica superior, ou ainda uma curta aderência na veia mesentérica superior ou artéria hepática.
O envolvimento vascular precisa ser diferenciado se há apenas contato, sem perda do plano de clivagem entre a massa e o vaso, que permita a ressecção da lesão, ou se há invasão do vaso com perda do ecoplano, com tumor no lúmen, encarceramento ou trombose do vaso. A invasão vascular pode ser observada à ecoendoscopia através de tumor visível na luz do vaso, vasos colaterais, perda da interface hiperecóica da parede do vaso afetado, irregularidade da parede do vaso. Na imagem da esquerda, se observa a invasão do tumor na luz da confluência espleno-mesentérica, e na imagem da direita se vê o aumento da vascularização colateral através do Doppler. Na imagem da esquerda, se observa a aderência desmoplásica com ecoplano preservado, e na imagem da direita, a pequena invasão com perda do ecoplano e irregularidade da parede do vaso. Nestes dois exemplos, nota-se maciça e extensa invasão do tumor no sistema portal. Nestas imagens, vê-se trombo na luz do vaso e aumento da circulação colateral. Na imagem da esquerda, observa-se volumoso tumor do corpo pancreático invadindo o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior. No vídeo da direita, vê-se o encarceramento da veia esplênica e da artéria esplênica. Vídeo mostrando extenso tumor de corpo pancreático englobando o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria esplênica. Nós sabemos que o câncer de pâncreas apresenta baixa sobrevida e taxa de ressecabilidade abaixo de 20%. Por isso, o estadiamento correto é fundamental para a orientação terapêutica adequada. A ecoendoscopia tem se mostrado mais sensível que a tomografia, a ultrassonografia, a angiografia e a ressonância magnética, com sensibilidade maior que 90%, principalmente nas lesões menores que 2 centímetros e na invasão vascular. Trabalho de Sharma, de 2011, também demonstra a superioridade da ecoendoscopia em relação à ressonância nuclear magnética, à tomografia helicoidal e ao PET scan. Trabalho de Soriano, apresentado no Congresso da Semana da União Europeia de Gastroenterologia, UEGW, de 2011, mostra que a estratégia mais custo-efetiva na avaliação da ressecabilidade tumoral é a tomografia seguida da ecoendoscopia. Levantamento por ele realizado mostrou que, quando era realizado dessa forma, a cirurgia era corretamente indicada em 87% dos casos, corretamente contraindicada em 11%, e somente 2% eram erroneamente contraindicada. Os objetivos da ecoendoscopia são localizar a massa, descrever sua morfologia, determinar sua ressecabilidade, infiltração vascular e estruturas vizinhas, obter citologia, medida e relação do duto pancreático principal com a massa, avaliar lesões da tomografia computadorizada e da ressonância magnética, e também avaliar as lesões não identificadas pela tomografia e pela ressonância.
principalmente avaliar lesões pequenas de 5 a 10 milímetros. Porém, apresenta algumas dificuldades, como cirurgia gástrica, a BIL-2, e a invasão duodenal pelo tumor. Outras aplicações da ecoendoscopia em câncer de pâncreas são colocação de marcador radiopaco para direcionamento da radioterapia nas bordas do tumor, quimioterapia intratumoral, alcoolização do plexo celíaco para tratamento da dor, também a alcoolização de cisto neoplásico pré-maligno para pacientes sem condições de cirurgia, e ainda drenagem biliar ecoguiada caso ocorra impossibilidade de colocação de prótese pela CPRE por obstrução duodenal ou porque não foi possível a permeação da obstrução da via biliar. A drenagem biliar ecoguiada pode ser realizada pelo duodeno ou pelo estômago, acessando o duto hepático esquerdo. Mesmo a ecoendoscopia, não há características diferenciais entre massa inflamatória, pancreatite crônica focal e câncer pancreático. A pancreatite crônica focal apresenta calcificações, cistos, septos, aumento da ecogenicidade e alterações ductais. Porém, pancreatite crônica e câncer de pâncreas podem ocorrer no mesmo paciente. Tesler, em 2006, apresentou um trabalho com 102 pacientes que foram submetidos à cirurgia sem biópsia prévia, com quadro clínico de aumento de bilirrubinas totais, perda de peso, aumento do CA199. Mostrou que 73% apresentaram câncer de pâncreas e 27% massas inflamatórias. Também mostrou que a ecoendoscopia sem biópsia tem sensibilidade de 84%. Eloubedi, em trabalho de 2007, mostrou em 547 pacientes com massas pancreáticas biopsiadas. 73% eram câncer de pâncreas, 19% pancreatite crônica, 7,3% era tumor neuroendócrino e 1% indeterminado. As células acinares compreendem mais de 80% de todas as células pancreáticas, mas a neoplasia das células acinares correspondem a menos de 1% das neoplasias pancreáticas. Ocorre tipicamente em homens na 6ª e 7ª décadas da vida, com grandes tumores associados à dor e perda do peso. Apresentam a síndrome da hipersecreção da lipase, resultante da secreção sistêmica de enzimas pancreáticas e caracterizada por febre, poliartrite, necrose gordurosa subcutânea e eosinofilia. A cirurgia é o tratamento de escolha e tem melhor prognóstico que o adenocarcinoma pancreático. A terapia neoadjuvante é efetiva em rebaixar o estadiamento e permitir a ressecção. Pode ocorrer associação com a neoplasia endócrina, tendo a neoplasia mista acinar endócrina melhor prognóstico que a acinar pura. Eu sou Alexandre Gomes e obrigado pela sua atenção.